Olá pessoal, Liliana Maltagliati aqui mais uma vez com vocês. Eu vim aqui apresentar um vídeo que nós fizemos e que vamos demonstrar para vocês, mais um vídeo de uma dica clínica muito especial. Sabe aquele caso compensatório do padrão 2 ou do padrão 3, em que você precisa inclinar um pouco os incisivos inferiores para a lingual na compensação do 3 ou inclinar o superior um pouquinho para a lingual na compensação do 2? E essas inclinações a gente obtém espaços por meio de pequenos desgastes interproximais ou eventualmente você fez uma distalização mínima ou usou elásticos de classe 2 e sobraram aqueles espaços remanescentes entre os incisivos que precisam ser fechados? Então vou mostrar para vocês a confecção do fio de retração anterior para pequenas movimentações com fio redondo. Este fio redondo, ele não tem, como vocês sabem, controle de torque, por isso que é para pequenas movimentações, aceitando a inclinação, que é o que geralmente é o objetivo da movimentação, acompanhada de um aprofundamento de mordida, tanto quando inclina o inferior quanto quando inclina o superior. E a gente quer fazer isso com fio redondo. No fio redondo, todos nós sabemos que é muito difícil soldar ganchos. Então, vai aí uma dica especial para vocês de confecção de uma dobra no fio, para que essa dobra sirva como um gancho e possa então ser utilizada como apoio para fazer essa pequena retração anterior. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desses vídeos. Não esqueçam de curtir o nosso canal se você ainda não curte e fique aí com a nossa demonstração. Até o próximo vídeo! Vamos então à demonstração do nosso arco de retração. Quais são as situações em que nós utilizaríamos o arco de retração com fio redondo? Principalmente em casos de compensação do padrão 2 ou do padrão 3, em que nós realizamos pequenos desgastes interproximais para criar pequenos diastemas entre os dentes, para que a gente possa fazer uma retração, uma inclinação lingual, que pode ser dos incisivos inferiores, no caso do padrão 3, ou pode ser dos incisivos superiores, no caso do padrão 2 compensatório. Então, é um arco muito simples de fazer. A gente utiliza o fio 0,18 de aço, tem que ser de aço, tá? E como o fio 0,18, fio redondo, é difícil da gente soldar um gancho, pode-se fazer o gancho com solda de prata e fio de latão, né? Mas a gente pode fazer um helicoide, uma dobrinha no fio, que vai funcionar muito bem como um gancho. E aí a gente faz a ativação neste helicoide. Então vou mostrar para vocês quais são os cuidados clínicos e como a gente confecciona esse arco de retração. Muito bem, eu vou abrir aqui os bracts, né? Nós estamos utilizando aqui um manequim com o bract Portia da 3M, que é um bract que eu gosto bastante de trabalhar. Ele é simples de abrir, de fechar e tem um clipe bastante consistente, tá? Então, aqui estão os meus clipes abertos. Eu vou deixar aqui um pouquinho o Typodont de lado para mostrar a confecção do arco. Então, nós vamos pegar um pedaço de fio 0,18, nós vamos dar uma contornada nele, né? Deixar já mais ou menos na conformação de um arco ortodôntico. Você pode utilizar aquele também que vem já pré-contornado, né, no saquinho, pode usar ele. Só que a gente precisa sempre, importante dizer isso, sempre adaptar, né, o formato do arco que vem já pré-contornado ao formato de arco do meu paciente. Então, se você não quiser diagramar o seu paciente, você pega o modelo de gesso dele, ou então na própria boca, e você adequa para que um lado, por exemplo, não fique muito expandido, tá? Ou às vezes muito fechado, né? Muito contraído. É mais comum que ele fique expandido. Então, aí nós vamos fazer esse contorneamento, deixar ele mais compatível, ó, com o formato do arco do meu paciente. E aí nós vamos começar a confecção do arco. Bom, então nós vamos colocar aqui na posição dos incisivos. E a gente vai marcar com um lápis de marcar, né, ou uma canetinha, um pouquinho para trás do incisivo lateral. Por que um pouquinho para trás? Porque para que a retração aconteça, eu preciso que esse segmento de fio ele deslize pelas canaletas dos bracts
e sobre lá atrás do tubo do molar. Se eu fizer um helicoide colado no bracket do canino, eu não vou ter deslize. E aí eu vou ter um comprimento de fio de mesial de canino a mesial de canino que vai manter a curvatura anterior e não vai ter a retração. Então eu preciso fazer esse helicoide na distal do lateral. Então eu calculo aqui mais ou menos 1,5 milímetro na distal do lateral, tá? Marco aqui com a minha canetinha marca texto e vou confeccionar o helicoide. Como que a gente faz para confeccionar o helicoide? A gente pega o alicate 139 e você posiciona atrás da marquinha que você fez, ó. Atrás da marquinha. Porque o helicoide ele vai ter que ficar bem onde foi feita essa marca. Aí você vai levantar a porção mesial do fio, ó. Faz uma dobra na porção mesial. Tira o alicate, vira o fio assim, ó. Segura agora o alicate no maior comprimento do fio, certo? E aí você vai então dar continuidade ao seu helicoide passando o fio por fora, tá? O helicoide ele fica por fora, ó, e vai fazendo o seu contorno do helicoide. É muito simples, muito fácil. Faz o contorno até que você perceba que eles estão na mesma linha, tá? Ó, na mesma linha, certo? Se você observar que tem um offset do canino e você não quer, é muito simples. Segura aqui no helicoide, afasta essa aqui um pouquinho para fora e essa um pouquinho para dentro, tá? Até que você perceba que o fio está na mesma linha, ó. Tá certo? Olha por cima, ok? Olha lá por cima, ele fica em pezinho. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, coloca o fio no taipodonte, deixa o helicoide aqui na distal do lateral, mais próximo do lateral de um lado, e vou marcar do outro lado. Então, deixo aqui bem próximo do lateral e vou marcar o outro lado com a marca texto, com a minha canetinha. Olha lá. 1 milímetro, 1,5 milímetro para a distal do incisivo lateral. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou pegar o alicate, posicionar ele atrás da marquinha e levantar a porção mesial do fio. Tira o alicate da posição, coloca na porção mais longa do fio, né, do arco, e vou continuar o meu helicoide passando novamente por fora, tá? Olha lá, até que se observe que nós temos aqui uma única linha posterior. Pronto, estão confeccionados os dois helicoides. Vamos checar lá no manequim para ver se deu certo? Distal de lateral, tá? Ó, com o helicoide, a parte anterior do helicoide bem próximo do bracket lateral, ó, bem próximo do bracket do lateral, certo? E afastado do canino. Então, o que que eu quero? Que eu quero que o fio, ele deslize para trás. Então, ele traga os dentes para trás. Eu vou fechar aqui o clipe só para vocês verem o posicionamentozinho, para ficar mais claro para vocês esse posicionamento dos stops. Olha lá. Então, eu tenho espaço para o fio correr para trás, eu tenho espaço para o fio correr para trás. O que que eu preciso fazer agora? Ó, eu preciso arrumar o contorneamento do fio, que para a confecção dos stops acabou ficando afastado da região posterior. Então, eu vou dar o contorneamento. Se vocês tiverem o diagrama, melhor. Se não, utilize o modelo do paciente, como a gente já comentou, ou faz na boca do paciente, mas é importante ter esse ajuste de contorneamento de arco, tá? Evitem deixar com muito, olha aqui, ó, offset de canino, porque o bracket do canino que a gente utiliza é um bracket straight wire. Então, naturalmente, ele já tem incorporado dentro do bracket dele o offset do canino, certo? Se você eventualmente quiser tirar o offset, você vai ter que fazer um offset ao contrário aqui, ok? Então, aí você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que abrir e voltar, ó, tá? Abre aqui a porção posterior para ele ficar mais para dentro e fecha a porção anterior para ela ficar mais para fora, tá? Ó,
Aí você elimina completamente o offset do canino. O helicóide fica um pouquinho inclinadinho, mas o fio fica passando reto sem offset, tá? Coloca no plano, na sua placa de vidro, para ver se tá ok. Se precisar, faz um pouquinho de ajuste vertical também, levanta a região posterior, né? Dá uma ajustadinha posterior, deixa ele bem retinho, bonitinho, para você poder colocar então no seu manequim. Como que a gente vai ativar isso? Você pode ativar com elastique corrente, normal, tá? E você pode, eu vou cortar um pedacinho desse excesso de fio aqui, você pode usar o peixinho. A gente utiliza mais frequentemente o peixinho porque você consegue controlar mais a força. Como é um fio redondo, ele não tem o controle de torque. Então a retração vai ser realizada com perda de inclinação dentária, certo? Quanto maior a força, maior o momento. Quanto maior o momento, maior o efeito rotacional. Então, se eu aplicar muita força nessa retração anterior, o que eu vou ter como consequência mecânica? Eu vou ter uma inclinação de incisivos muito acentuada para a lingual. Então, se eu quero simplesmente fechar os espacinhos que eu abri com o desgaste, né? E perder inclinação, mas de uma forma mais controlada, sem aprofundar demais a mordida, sem perder controle, eu tenho que aplicar uma força leve, ok? Uma força leve de quanto? Uma força leve de aproximadamente 80 a 100 gramas de cada lado, ok? Por isso que a gente gosta de usar o peixinho, porque a ligadura elástica ela é muito pesada, na hora que você estica ela para fazer a tração, é muito comum ela atingir forças facilmente de 250, 300 gramas. E isso acaba criando um momento muito forte de movimentação e que acaba, então, perdendo o controle da mecânica. Instalei o meu arco, então tenho espaço para deslizar desse lado, tenho espaço para deslizar desse lado. Nós vamos confeccionar o peixinho. O peixinho nada mais é do que um pedaço de fio de amarrilho, certo? Que nós vamos utilizar, e um elinho de elastique. Então, eu vou pegar um elinho de elastique. Aí, a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca o fio de amarrilho dentro do elinho de elastique, ok? Aí, você dá uma pequena torcidinha nele, ó. Com a própria mão, você dá uma pequena torcidinha nele, ó. Esse é o peixinho, pronto. Isso aqui, você pode deixar pronto na gaveta do consultório, vários desses. E você só pega, coloca e ativa. Então, nós vamos colocar de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque é mais fácil, né? Então, a gente vai pegar com a mathieu. O elastique a gente encaixa no ganchinho do molar ou eventualmente no mini implante, se você quiser. E eu vou ativar, ó. Quanto que eu vou ativar? Eu vou fechar a luz do elastique, né? É suficiente. E essa parte do amarrilho, eu vou encaixar, ó. Eu vou pôr uma perninha por trás, por lingual, e a outra perninha por vestibular aqui do helicóide. Puxo lá, ó, olha lá o elástico ativando, ó. Puxo e torço o meu elastique, o meu amarrilho. Pronto, tá feito a minha ativação, certo? Ó lá. Então, um lado já tô ativado, percebe que o fio até já deslizou para trás, ó lá. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cortar um pedaço de amarrilho e um elinho de elastique. Passo o amarrilho pelo elinho do elastique. Vou lá, dou aquelas 2, 3 torcidinhas para formar o peixinho. Seguro com a minha mathieu. Vamos ver se não ficou curto esse. Prendo no gancho do molar. E vou lá e enrosco no helicóide e torço. Pronto, ó, tá ativada a minha retração, certo? É muito simples. E aí você tem toda essa extensão para movimentar aqui uns 2 ou 3 milímetros de retração, que geralmente é suficiente para fechar os espaços que você abriu, porque lembra, o efeito são para fechar pequenos espacinhos entre os dentes. Ah, Helena, mas eu não posso pôr um elastique em cadeia aqui para fechar esses pequenos espaços feitos com desgastes?
Até pode, vai fechar? Vai, mas de novo, a força vai ser muito pesada, o efeito de inclinação e aprofundamento de mordida fica exacerbado por força intensa, ok? E se você colocar, por exemplo, o elastique de molar a molar, aqui na região de pré-molares e caninos eu vou ter uma força de contração do arco completamente desnecessária, porque o meu objetivo é movimentar os anteriores para a lingual e não movimentar esses dentes. Então eu começo a perder torque, eu começo a ter uma contração de arco que não é necessária e que depois eu vou ter que corrigir, pode complicar o meu tratamento. Então essa é uma forma extremamente eficiente de você fechar pequenos espaços remanescentes que você criou com desgastes ou eventualmente que sobraram para você fechar, né? Aceitando a inclinação dos incisivos, aceitando um pequeno aprofundamento de mordida, mas de forma controlada, com uma força bastante adequada e que você não perde o controle da movimentação, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, isso é especialmente útil para casos de compensação de padrão 2 e padrão 3. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, dá um like no nosso vídeo, né? Não esqueçam de ativar as notificações para que vocês fiquem sabendo de novos vídeos, aí ativar o sininho e nos vemos numa próxima postagem. Até lá!